Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Quem está aqui? Quem está aqui? A dupla dinâmica das suas sextas-feiras, Mala e Quevedo. Amigos que trazem para vocês as disciplinas gerais, mas em particular ciências, pessoal. Ciências, né? Colocar o cérebro em movimento e entender o que acontece no universo e dentro de nós. Tenho que ressaltar e mandar um abraço especial para os meus alunos surdos, não só da minha escola, o Castro Alves, como de toda a rede municipal de ensino e, por que não dizer, para todos os surdos do Brasil. Parabéns! Dia 26 de setembro é o dia em homenagem aos surdos. É um trabalho muito grande que os intérpretes de Libra fazem para que vocês tenham a mesma condição de aprendizado do que um aluno ouvinte. Vocês estão ouvindo a partir da interpretação dele. Parabéns a eles, parabéns a vocês que não desistem, que não deixam que um empecilho biológico vá, de alguma forma, atrapalhar a sua vida social, os seus planos, os seus sonhos e a sua realização. Parabéns, que Deus abençoe a todos e vamos começar a nossa aula falando sobre mitose. Mitose é uma divisão celular. Quando seu pai e sua mãe fundiram os gametas num ato sexual cheio de amor, o zoide junto ao óvulo, e aí formou-se um zigoto. Então, uma única célula. Mas, professor, se eu era uma única célula, como é que eu me transformei nesses 70 trilhões de células? Foi bem interessante. Uma célula originou duas com o mesmo material genético, o mesmo. Duas originou 4, 4 originou 8, 8, 16, 16, 32. O que é que vocês têm que observar? Que a palavra mitose, se você pegar mito e colocar o i na frente, fica imito. Forma-se clones. E nessa formação contínua de clones, pode ser que ocorra algum erro. E se ocorrer algum erro, essa nova linhagem será diferenciada para o bem ou para o mal. Ora, o ser humano, o Homo sapiens, a nossa espécie, não foi sempre assim, não é? Como está se apresentando agora, como vocês são. Nós viemos originados de antropóides africanos, chamado de australopitecos, macacos do sul. Pitecos é macaco, austral é o sul. E esses australopitecos foram sofrendo modificações, e aí, ao sofrer modificações, a natureza selecionou essas modificações, que são chamadas de mutações, e aí foi originando novos grupos de organismos, no qual sobrou apenas um que teve sucesso evolutivo entre os hominoides, todos eles, que foi o nosso grupo, a espécie Homo sapiens. Mas vamos falar de mitose, professor! Olha que coisa linda! Mitose! Professor, tem isso no meu livro, esses desenhos, o senhor me explica aí? Claro, querido, estou aqui para isso. Estamos juntos e misturados. Uhul! Né? O que é que você vai ter aqui? Olha, eu tenho uma interfase entre as fases. Aí eu tenho o primeiro evento, que é a prófase, que depois eu digo o que é que vai acontecer. Depois eu estou vendo todo mundo no meio, não é? Ó, final da prófase, todo mundo no meio, meta, meio. Depois eu estou vendo que eles estão migrando para cima, ó, ana acima, e aí depois eu termino. Então eu tenho uma célula e terminei com quantas? Duas células lindas, e essas células são iguais a que originou.
Então veja, pessoal, as células do seu corpo, elas têm o mesmo patrimônio genético. Professor, mas peraí, a minha célula do olho não funciona do mesmo jeito que a célula do meu dedão, não é verdade? Perfeito, você está entendendo. Porém, se eu pegar a genética da célula do olho, é igualzinha à célula do seu dedão. Célula do olho e célula do dedão têm o mesmo patrimônio genético. Porém, os genes que funcionam no olho não são os genes que funcionam no dedão. Deu para entender, bebê? Show de bola! Vem para cá! Uhul! Gente, a mitose ocorre em todas as células somáticas. Células somáticas são aquelas que não são germinativas. Quais são as células germinativas? Espermatozoide e óvulo. Tirando essas, o resto é somática. E diz que por meio dela, uma célula se divide em duas, geneticamente semelhantes à célula inicial. Lembra sempre disso, tem que ser igual, né? Semelhante. Assim, é importante na regeneração dos tecidos e no crescimento dos organismos. Você não cortou? Não foi? Levou um corte? Quem é que vai repor aquilo? Quem é que vai trazer de volta esses tecidos? Quem? A mitose. Só que a mitose, ela vem de um lado e do outro, de um lado do outro, de um lado do outro. Quando ela encosta, não dá para fazer mais mitose. Se fizer mais mitose, fica uma estrutura por cima que a gente chama de queloide. Já viram pessoas com queloide? É um acúmulo de carne ali. Então elas encostam e aí vem uma estrutura. Essa estrutura é chamada de fibras proteicas, chamada de colágenos e cola. E essa cola fica a cicatriz. Não é legal entender isso? Ah, professor, eu sei que tem gente olhando agora procurando a cicatriz. Ah, é diferente mesmo, ó. Tem a epiderme, tem uma coisinha diferente, né? É, a cicatriz. Passa o dedinho em cima, passa. Tu vai sentir uma percepção diferente. Por quê? Porque não é mais da epiderme, aí já é da derme, que é a camada debaixo da sua pele, entendeu? Aí, no ciclo celular, eu tenho 3 períodos aqui, ó, período G1, período S, período G2. Esse é o que mais demora, certo? E a divisão, que é a mitose, é rápida. No período G1, o que é que está acontecendo? Está havendo intensa síntese proteica, mas não há duplicação do material genético. No período S, há duplicação do material genético. Esse período é complicado. Por que é complicado, professor? Porque se eu duplicar de forma errada, aquela célula não é igual, é uma célula mutada, é uma célula mutante e pode originar um câncer. Entende? Aí eu saí do período S, ó, vou para o período G2. Tempo adicional para o crescimento celular, assegurando completa replicação do DNA antes da mitose. Então, pessoal, eu tenho uma Adriana, eu vou formar 2 Adrianas. De 2 Adrianas, 4 Adrianas. Uma Adriana pode formar um Adriano e um Sérgio Mala. Se formar, esse Sérgio Mala é um mutante. Pode ser bom para a célula, para o organismo como um todo, ou pode ser algo que vá gerar uma doença. Entende? Então, ó, Quevedo origina Quevedos. Mala origina malas. Adriana origina Adrianas. Nunca um de um e do outro. E quando origina, é problema. E isso está onde? No período S e o período G2. Então, o período G2 é a checagem. Bora lá, comigo. Cheguei no período G1, dupliquei meu material genético. Ou melhor, desculpa, fiz a síntese proteica no período S. Dupliquei meu material genético. Estou no período G2, não vou me transformar em 12 malas, mas antes disso, eu tenho uma proteína chamada de P58. Essa proteína, ela vai observar, mala, tu está completo. Ó, se tu vai se transformar em 2, tu vai precisar de 4 pernas. Tu vai precisar de 2 troncos, 2 cabeças, não é? 4 braços. Para o quê? Para pegar tudo e dividir em 2. Porém, se ocorrer, certo, Bala, de você chegar e tiver faltando um sapato,
vai ficar faltando uma estrutura na próxima célula. Então eu tenho que checar. Gente, isso é uma segurança para tudo dar certo. Mas às vezes, por mais perfeito que seja o organismo, há erros. Então eu entrei em divisão. Se eu entrei em divisão, não tem mais jeito. Eu vou dividir o material genético, estando ele certo ou errado. É aí onde gera os problemas. Por quê? Porque tem substâncias que estimulam isso. Tem álcool, fumo, não é? Poluição, radiações, não é? Então tudo isso estimula isso aqui a errar. E aí os problemas começam a aparecer. Bora dar uma olhadinha aqui. Que todas as células do corpo, exceto a dos gametas, como eu já falei, são diploides, ou seja, tem 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Ou seja, 23 pares, está vendo, de cromossomos homólogos. Quando uma célula possui apenas um cromossomo de cada, no caso os gametas, dizemos que ele é haploide. Então o termo haploide é quando eu só tenho a metade. Diploide é quando eu tenho duas vezes a metade, ou seja, um organismo completo. Aqui eu tenho um homem, ó, 2N igual a 46, ó. N igual a 23. Eu recebi 23 de papai e 23 de mamãe, ó. Tá? Para 1, para 2, para 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 23. E aí, eu tenho uma historinha chamada de cariótipo, a tipagem do meu núcleo. É o estudo da constituição cromossômica dos seres vivos na espécie humana, composto de 46 cromossomos, 23 pares, 22 pares autossomo, próprio do corpo, e um sexual, permitindo análise das anomalias. Preste atenção, o homem ele é 44, XY. A mulher é 44, XX. A mulher tem 2X, o homem tem um X e também tem um Y. É, um X e um Y. Então, veja só, nasce uma criança. Quando a criança nasceu, foi que eu vi. Eu vi que ele tinha os traços mongoloides, assim, o olhinho puxado. Ó. Traço, a gente chama de traço mongoloide. Dificuldade em chorar. A boca pequena, a língua parecia um mapa, chama de língua geográfica, não é? E a estrutura de membros fletidos. Eu, como médico experiente, digo assim, esse menino deve ter síndrome de Down. Pela clínica, pelo que eu sei. Como é que eu irei comprovar isso? Pego, tiro o sangue da criança, ou então células da boquinha dele, e faço o cariótipo. E aí se eu encontrar 3 células, ou melhor, 3 cromossomos no par 21, aí eu tenho a trissomia do par 21. Esse exame é feito para isso. O cariótipo tem a função de determinar as anomalias. Então, toda vez que nasce uma criança que ela foge do padrão dito normal, a gente diz criança sindrômica, a gente chama um geneticista neonatologista para determinar o que é que ela tem, qual é a síndrome e quais orientações que os pais devem ter para minimizar ou então de alguma forma, olha, seu filho nasceu com a síndrome rara e grave. As perspectivas é que tenha 2 meses no máximo de vida, infelizmente tem isso. Ou essa criança nasceu com a síndrome, vocês vão ter que se dedicar muito a ela, estimule de alguma forma, leve ela para escolas especiais, tente fazer uma integração da sociedade que você vai ter um ganho na vida dessa criança. Beleza? Isso é importante, viu? Cariótipo, o nome disso, cariótipo. Aí aqui eu tenho um ciclo celular, gente, ó, foi o que eu te falei, ó. G1, ó como ele é grande, ó. S, que é a duplicação, ó, G2. Aí, bem rápido aqui, a divisão celular, tá vendo, ó? Começo com a célula aqui, ó. Quando eu dividir isso tudinho aqui, ó, eu já tenho quantas células? 2, não é? Aí aqui eu tenho que o número de cromossomos vai subindo de acordo com essa divisão. Aí, ó, no G1, DNA não está duplicado, duplico o DNA no S, e aqui eu vou iniciar a divisão celular, já está duplicado. Beleza? Então, olha só, galera, preste atenção. Isso aqui é uma pegadinha que vocês vão levar para o futuro de vocês. Vocês vão estar onde o ano que vem? Vocês vão estar no ensino médio, nas várias escolas da Paraíba, não é isso?
E quando você estiver nesse ensino médio, o que é que vocês vão ver lá? O professor vai dizer, quantos cromossomos tem aqui? Aí você diz, tem um verde e um rosa, né? Então tem 2, professor. Ele diz, e depois da duplicação, quantos tem aqui? Aí todo mundo diz 4, mas você que é nosso aluno da Conexão Escolar, não vai dizer 4, vai dizer, calma aí, professor, 2. Aí ele vai dizer, menino sabido, doutor. Ó, obrigado, né? Porque, ó, eu conto essas bolinhas aqui, tá vendo, ó? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Então, quando eu duplico, eu continuo tendo o mesmo número de cromossomos. Cromossomo simples, cromossomo duplicado. Beleza? Preste atenção. Então, aqui eu tenho um cromossomo, ó. Tá vendo aqui? Ele está descondensado, ele duplica e no final da divisão ele se separa. Não é? Essa é o segredo. Olha, se eu tenho um 46, como é que eu posso fazer 2 células com 46? Hein? Então eu pego 46, duplico, fica com quanto? 92. Quando eu quebrar nos dois, 46. Só que eu tenho 46 simples e 46 duplicado. Eu nunca vou ter 92 cromossomos nas minhas células. Ok? Ok! Vamos para frente. Olha um ciclo lindo que eu coloquei para vocês. O do crescimento, G1. O crescimento S-duplicação. E o G2. O G2 é o crescimento e preparação final. Aí eu tenho a prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase. E aí eu se divido. Pum! Um para cada lado. Olha o que é que vai acontecer, dá uma olhada. Em cada fase, na prófase, membrana nuclear e nucleolo desaparece, condensação da cromatina e centríolos migram para o lado oposto. O que é que eu preciso saber disso? Que essa é a primeira fase. Para você fazer uma provinha, vá sabendo. O início é a prófase. Prometáfase é uma fase que desaparece a membrana nuclear. Solta os cromossomos no meio da célula. É o que você tem que saber. E na metáfase, eles estão no máximo de condensação no meio metáfase. Anáfase é quando eles migram para cada um para um polo. E telófase é quando eles sofrem a citocinese. O que é isso? Quando eu separo essa célula aqui, que era uma, em 2. Lembra que eu dupliquei tudo para isso acontecer. Beleza? Professor, planta sofre mitose? Aí eu te pergunto, planta cresce? Como é que ela vai crescer? Um ser vivo, gente. Mitose, sim. Igual a gente. Porém, tem umas diferenças. Ó. A célula vegetal, ela não tem centríolo. Então, a gente diz que é acêntrica. E ela não tem fibras do áster. A gente fala que é anastral. E o que é interessante, ó, presta atenção, ó, vou usar o meu dedinho aqui, ó. Tu tá vendo como é que eu estou estrangulando essa célula, ó? Vem um dedinho daqui e vem outro dedinho daqui, ó. Estrangulo. Enquanto que aqui, ó, é dentro, ó. Tá vendo aqui, ó? Fazendo uma barreira aqui dentro que vai separando as duas. Então, essa aqui eu estou fazendo do centro para a periferia. Eu estou fugindo do centro, centrífuga. E aqui, ó, eu estou vindo da periferia para o centro, centrípeta. Isso é a mitose animal e a vegetal. Vamos terminando a aula falando sobre uma coisa interessante. Ó. A origem das células cancerosas estão associadas à anomalia da regulação do ciclo celular e à perda de controle da mitose. A mitose, gente, tem espaços. Quevedo, se duplique, aí ele se duplica. Mala, tua vez, me duplica. Adri, se duplica, se duplica. Agora! O que é que não pode acontecer? É a vez de Quevedo eu começo a me multiplicar. Isso é um câncer. Câncer é isso. Resumindo para vocês. Então diz, alterações no funcionamento dos genes controladores do ciclo celular, lembra? A P53, em decorrência de mutações. Ó. Mitoses anormais e aceleradas podem originar tumores malignos, chamam de neoplasia ou câncer. Muitos tipos de câncer não têm causas conhecidas e outros estão associados a drogas, radiação e certos vírus. Preste atenção apenas para a gente fechar isso aqui. Câncer, que é uma doença de células, aqui tem células normais, aqui tem células cancerosas. Mas qual é a condição básica? Mitose. Um erro na mitose faz com que a célula seja cancerosa. O que é que eu posso estimular esse erro? Como é que a gente estimula, Mala? Sol, sol.
Gente, o sol causa envelhecimento, mas professor, aquela marquinha, para dançar no sextou, nas festinhas com meus amigos, é legal, né? Bonitinho, mas sua pele vai envelhecer antes que as outras e a probabilidade do câncer de pele é muito alta. Se você for uma pessoa de pele clarinha, olhou para sua pele, tá agora olhando aí a aula, tá anotando, olhou, o professor falou pele clarinha, tô olhando que eu tenho uma mancha. Aí você vai ver A, B, C, D. Ó, A, B, C, D. Tem como errar? Não. A, se ela é simétrica ou assimétrica. Se for assimétrica, tá ruim. B, os bordos. Se os bordos forem irregulares, tá bom. E se for irregular, tá ruim. C é o comprimento. Se for pequenininho, tá bom. Se for grande demais, tá ruim. E D é o diâmetro daquela lesão, da área para as estruturas. Se essas quatro derem ruim assim, corra e vá para um médico chamado de dermatologista. Você pode estar com câncer de pele, que começa na pele, mas depois invade e vai atacar outros órgãos, e daí quando ataca não tem mais jeito, na maioria das vezes. No mais, galera, era isso que o professor Sérgio Mala queria trazer para vocês. Essa explicação sobre a mitose e a relação com essa doença, que ainda é uma doença que muito mata. É uma doença que devemos nos prevenir. O câncer realmente ainda é uma grande incógnita para as ciências. Um abraço e até a próxima aula. Beijinhos.